Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez num culto abençoado aqui no meu lar e quero aproveitar esse culto para gravar mais uma mensagem, e o interesse sempre é que o Senhor possa alcançar o seu coração. Você que irá ouvir aí do seu lar, através do seu aparelho, que o Senhor Jesus possa falar grandemente ao seu coração. Estarei ali compartilhando com os irmãos, o pastor Sidney e demais irmãos aí, com a intenção de proclamar o Evangelho, com a intenção de anunciar essa palavra maravilhosa. E o texto base desta noite será Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1, leiamos. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, e estará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dias e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois para isto Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e eu, como servo Teu, me coloco, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que Tu possa falar segundo a Tua vontade. Usa de misericórdia, Senhor, que esta palavra possa alcançar corações e que eles possam, Senhor, ser convertidos a Ti e que possam ser partes integrantes, Senhor, do Teu reino. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um. Ó Senhor, que essa palavra possa encontrar guarida, Senhor Jesus, que possa alcançar um grande número de pessoas. Abençoa, é o meu pedido em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós, quando lemos esse texto, logo de início aqui, nós vemos que o título traz aqui para nós, a tolerância para com os fracos na fé. Louvado seja Deus. Nós vemos por aí, irmãos, que as pessoas acham motivo de discussão em tudo. Muitas vezes elas querem impor o seu ponto de vista, o seu entendimento sobre questões que tanto faz, sobre questões que o Senhor não colocou ali uma determinação de como deve ser. Por exemplo, nós vemos aqui, fala sobre pessoas que comem legumes. Nós não vemos na Bíblia, em texto algum, o Senhor obrigando ninguém a ficar apenas com legumes. Nós vemos, por exemplo, uma passagem ali no livro de Daniel,
aonde ele sugere ali que ele, mais Sadraque, Mesaque e Abednego, fiquem apenas comendo legumes, mas ali tem um propósito: eles não queriam se contaminar com a comida do rei. Agora, nós não podemos pegar esse texto como base para dizer, ó, tem que comer só legumes. Isso foi uma opção ali de Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. De outro modo, também não podemos dizer que existe textos que falem que a gente deve ficar apenas comendo carne vermelha ou peixe, né? Por quê? Porque tudo o que o Senhor criou para que o homem dominasse sobre todas essas coisas. E as pessoas vai decidir. Quem achar que só deve comer legume, que coma legume. Tem gente que fala, não, eu não posso, eu tenho que tomar um cuidado, né, com o meu corpo e tal. Isso é fato, precisamos tomar cuidado com o nosso corpo, né? Mas nós vemos, por exemplo, na palavra de Deus, aonde ali aparece uma visão para Pedro, que foi estendida aquela toalha, dizendo para Pedro, vamos Pedro, mata e come. E aí Pedro fala, Senhor, de maneira nenhuma colocarei coisa imunda na minha boca. E aí a resposta do Senhor foi, não consideres tu imundo aquilo que o Senhor purificou. É claro que ali tem um duplo significado, porque na verdade havia um preconceito tremendo para com os gentios, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que purifica todas as coisas. O Senhor é o Deus que tem controle sobre todas as coisas, e tudo que ele fez para o homem. Aí alguém quer se prender lá no texto de Levítico e tal, mas o ponto nosso não é esse, não é falar nem de comida, não é falar de bebida, não é falar dessas questões que diz o próprio texto. São questões discutíveis. Tem pessoas que gostam bastante de frango, tem pessoas que gostam mais de peixe, tem pessoa que gosta de ovo. Então, a questão, nós vemos aqui que é muito particular, e não se deve gastar tempo com discussões que não vai chegar a lugar algum. Aqui fala, né, que muitos são fracos. Tem gente que acha que não pode comer, por exemplo, um torresmo. É claro que dependendo da pessoa, ela nem deve, né, se o colesterol estiver alto e tudo mais. Então, mas tem pessoas que, se comer de repente o torresmo, diz que faz um estrago ali no seu estômago e tudo mais. Enfim, e aí acaba querendo influenciar o outro, ó, não coma torresmo porque faz um mal tremendo, mas ele se esquece que faz mal para ele, para outro não necessariamente. Aliás, tem pessoas que até deveria comer porque é uma gordura, né? Às vezes a pessoa é desnutrida e para ela seria boa. Mas como nós dissemos, a questão aqui não é nós tratarmos de coisas discutíveis. O que são coisas discutíveis? Coisas que cada um tem uma opinião, porém a palavra de Deus não deu nenhuma definição em relação a essas coisas. O que nos interessa mais nesse texto é a forma que nós vivemos, e também para quem nós vivemos. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, através do versículo 6, do versículo 7, melhor dizendo, que diz o seguinte: pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. O que significa isso? Aqui é o apóstolo Paulo falando aos irmãos, aos cristãos, e ele quer dizer que a vida não é nossa. A nossa vida, a partir do momento, né, isso vale para os cristãos, isso vale para aqueles que entregaram a sua vida, aqueles que desceram as águas, aqueles que fizeram um compromisso com o Senhor. A nossa vida não é nossa.
palavra Senhor significa dono. E se nós fizemos um compromisso com o Senhor Jesus, a partir deste momento nós abandonamos o nosso desejo, abandonamos o nosso domínio sobre si próprio e abrimos as portas para que o Senhor Jesus passe a ter domínio sobre nós. Então, se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, nós não somos donos de nós mesmos, porque se Senhor significa dono, significa que Jesus é o nosso dono. Sendo Jesus o nosso dono, tudo aquilo que nós fazemos, temos que fazer em função de agradar aquele que é o nosso dono. Então aqui nós vemos nos textos anteriores que diz, né? Alguém que come, para o Senhor come. Aquele que não come, para o Senhor também não come. Então a questão é centralizar Jesus em todas as questões. Então a palavra de Deus fala que tudo o que nós formos fazer, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Então, e diz mais, que ninguém pode dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas se o Senhor permitir, eu farei isso ou aquilo. Por que isso? Porque nós não somos donos de nós mesmos. Por que um dia nós vamos ter que prestar conta? A palavra de Deus diz que um dia nós estaremos ante o tribunal de Cristo, ou diante do tribunal de Cristo, para prestarmos conta de tudo aquilo que nós tivermos feito através do nosso corpo. Por que isso? Porque nós não somos donos de nós mesmos. Até aquele que também não fez compromisso com Jesus Cristo, ele também não é dono de si mesmo, porque foi o Senhor que lhes deu a vida, e o Senhor vai cobrar, né, aquilo que ele fez através do corpo nessa vida. Mas o texto aqui foca para aqueles que fizeram um compromisso. Mas e aqueles que não fizeram? Aqueles que não fizeram geralmente nem se importam com o princípio bíblico. Aqueles que não fizeram compromisso, às vezes até preferem dizer que a Bíblia foi escrita por homem, e foram tantas e são tantas as versões, e não se importa realmente com o que a palavra de Deus diz. Então, nós que fizemos uma profissão de fé, nós que fizemos um compromisso com o Senhor, precisamos ter essa certeza, né? Que nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Agora, até parece ser sem sentido, né? Vive para si. Viver para si tem às vezes a pessoa consegue entender melhor, né? Porque nós vemos que a maioria das pessoas, elas vivem para si. As pessoas que não fizeram um compromisso com o Senhor, elas agem sem consultar qual que é a vontade do Senhor Jesus, sem querer saber se aquilo vai agradar ou desagradar ao Senhor Jesus, e não estão se importando realmente, porque não fizeram um compromisso com o Senhor Jesus. Mas esse comportamento não pode ser o mesmo para aqueles que fizeram um compromisso com o Senhor Jesus. Nós sempre observamos a palavra de Deus sobre a diferença de Davi e Saul. Saul, ele não consultava o Senhor da maneira que deveria. Ele agia precipitadamente, ele agia segundo o que ele achava, e todas as vezes que Davi saía para uma guerra, o que ele fazia? Ele consultava ao Senhor e perguntava: Senhor, o Senhor nos dará vitória nessa guerra? O Senhor estará conosco nesta guerra? Se o Senhor dissesse que sim, ele iria e guerrearia, e o Senhor lhe daria a vitória. Se o Senhor dissesse que não, ele não iria
e consequentemente não perderia nenhum soldado. Então é isso que é importante. Todas as vezes que nós formos fazer, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós formos fazer, seja por palavra ou por obra, que nós façamos em nome do Senhor Jesus. Isso significa dizer que precisa ter a assinatura, precisa ter o ok, precisa ter a autorização do Senhor Jesus. Se não for bom, inclusive quando eu trabalhava numa certa empresa lá em Araraquara, a ideia que falava era assim: se não for bom, não faça. Então, o parâmetro nosso é: vai agradar ao Senhor Jesus? Se não for agradar, porque tem coisas, irmãos, que são decisões particulares, né? Mas até nessas decisões particulares, precisa ter a influência do nosso Senhor Jesus. Alguém, por exemplo, decide comprar um carro, e aí acha que é só chegar lá na loja, me dar o mais caro e sai levando, e não ora, não questiona, e aí de repente entra numa situação difícil e logo não consegue mais pagar as parcelas, e vem alguém e leva o carro. Por que acontece isso? Geralmente é porque a pessoa não consultou o Senhor, a pessoa não se importou com qual era a opinião do Senhor em relação a essa questão, e infringiu a palavra de Deus, que diz: tudo aquilo que nós formos fazer, seja por palavra ou por obra, façamos em nome do Senhor, ou com a autorização do nosso Senhor Jesus. Seja comprar uma casa, mudar de casa, casamento. Tem tantas pessoas que se casam sem a menor importância do que qual é a opinião do Senhor em relação ao cônjuge, né? Seja mulher ou marido, e depois que casa e entra num problema, aí chora, entra em depressão, e aí quer questionar o Senhor: o que eu fiz, né? O que eu fiz para merecer isso? Na verdade, muitas vezes não é o que a pessoa fez, é o que a pessoa não fez. O que a pessoa não fez? Não recorreu ao Senhor, não se importou, não buscou, não orou, não pediu a oração, né? E a orientação em relação àquilo, e saiu fazendo. E aí, por que quando é a decisão própria, porque quando aparenta ser bom, a pessoa faz, e quando descobre que entrou numa cilada, quer achar algum culpado, sendo que o próprio ou a própria culpada é a pessoa que tomou a decisão. Então, irmãos, quer vivamos, quer morramos, como diz aqui, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A nossa vida não encerra aqui. Se nós vivemos, aí temos que aplicar na nossa vida o que diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Ele disse: o meu viver é Cristo. E se eu morrer? Ele falou: bom, se eu morrer, o morrer é ganho. Porque vivendo eu vivo para Cristo, e morrendo eu vou para Cristo. Porque a nossa vida não se encerra aqui, a nossa vida é eterna. Às vezes alguém com 70, 80 se sente cansado e acha que está prestes a encerrar o seu sofrimento. Para aqueles que servem ao Senhor com fidelidade, com obediência à sua palavra, muito provavelmente, né, está perto de findar aí a sua lida terrena e entrar no gozo do Senhor. Mas para aqueles que não têm um compromisso com a palavra de Deus, infelizmente está a caminho, na verdade, do sofrimento eterno. Então é importante ter isso em mente, que se não viver para o Senhor, logo quando morrer, não estará morrendo para o Senhor. Ele estará morrendo, se distanciando do Senhor, porque passará pelo dano da segunda morte. Mas a palavra de Deus fala que
enquanto nós vivermos, precisamos priorizar ao Senhor nas nossas vidas, precisamos priorizar o reino do Deus. A palavra de Deus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então a nossa vida tem que ser focada em buscar o reino de Deus, buscar aquilo que é justo segundo a opinião de quem? Segundo a opinião daquele que criou a justiça, né? Ou seja, segundo a opinião do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque tem muitas pessoas que fazem muitas coisas e acham que é justo, acham que tem que ser, mas segundo a própria opinião. Não busca na palavra a orientação, conforme está escrito: o que for fazer, seja por palavra ou por obra, seja feito em nome do Senhor e Salvador Jesus. Então a palavra de Deus diz: pois nenhum de nós vive para si. A nossa vida, ou melhor, a vida que temos não é nossa, mas do Senhor. Isso independe da pessoa servir ou não a Deus, porque ela há de passar, né, perante o tribunal de Cristo para prestar conta dessa vida que não é dela. Então a palavra de Deus diz que nenhum de nós vive para si. Aqui está falando dos cristãos que não vivem para si. Os cristãos realmente não vivem para si, porque o propósito do cristão é agradar ao Senhor e Salvador Jesus. E quando nós agradamos o Senhor em vida, quando nós encerramos a nossa vida aqui, nós vamos para o seio de Abraão, nós vamos para o seio do Senhor, lugar de descanso. E diz mais: se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, em vida, vivendo para o Senhor, na obediência da tua palavra, entendendo o que o Senhor quer para as nossas vidas, buscando na sua palavra orientação, vivendo em santidade, porque não dá para dizer que vive para o Senhor se não for em santidade. O Senhor mesmo impôs isso, então isso não é discutível. Tem coisas aqui que são discutíveis, que depende de ponto de vista, mas o viver do cristão não é discutível. O obedecer à sã doutrina, né, as mulheres e os homens se vestirem decentemente, em traje de cristão, né? A pessoa ser batizada no nome do Senhor Jesus, a mulher ser coberta com véu, a ceia do Senhor Jesus ser com pão ázimo, né? E vinho de verdade ali, sem mistureira com álcool. Isso não é discutível, porque a palavra de Deus orienta como deve fazer. Então, o servo de Deus verdadeiro, aquele que não vive para si, sim, vive para Cristo, leva isso em consideração. Agora tem pessoas que preferem levar a vida do seu jeito, segundo as orientações, né, muitas vezes até dos seus líderes, que não tem como base a palavra do Senhor. E diz mais: pois para isto Cristo morreu e tornou a viver, ou seja, morreu e ressuscitou para ser Senhor, ou seja, dono, tanto dos mortos como dos vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor significa dono. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, ou melhor, entregamos a vida, né, porque já é dele, ao Senhor, ou seja, nós fizemos um compromisso de fé, nós precisamos largar as coisas velhas, os velhos hábitos, e a palavra de Deus diz: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não existe condenação para aqueles que estão no Senhor e Salvador Jesus. E quem está no Senhor e Salvador Jesus? Aqueles que obedecem a sua palavra, aquele que não negocia princípios bíblicos e apostólicos inegociáveis, indiscutíveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e que possa fazer florescer mais e mais ainda, né? Essa palavra na sua vida e que você viva em santidade na sua presença. Louvado seja o nome de Jesus.